Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, nesta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Clássico dos Gigantes. O Fluminense conseguiu uma vitória importante para o placar de 2-1 no Maracanã, os gols marcados pelo Ferretti contra e um golaço do Guga já no finalzinho da partida, e para o Vasco, o João Victor fazendo gol. Então o time do Fluminense está na quinta colocação do campeonato com 17 pontos, já a equipe do time do Vasco 14ª colocação com 10 pontos, pode ser ultrapassado ainda nessa rodada. E principalmente que não foi um grande clássico de forma técnica, mas teve emoção até o final, que nós vamos estar falando sobre isso para vocês. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo, temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre a partir das 18 horas com vocês. Tá bom, pessoal? No canal do YouTube. E às 11 da manhã, o nosso programa Conversa de Torcedor pelas ondas da rádio Nosso Senhor de Copacabana 98.7 FM. Também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet, falando tudo sobre o futebol carioca, sobre o futebol internacional, do esporte em geral e da seleção brasileira, é claro. E vamos falar aqui, meus amigos, do jogo que teve emoção até o final, né? Mas também de muita provocação, né? Dos dois lados, inclusive, provocação dos dois lados, né? E que, vamos falar aqui do primeiro tempo, foi um primeiro tempo equilibrado, né? Mas o Fluminense, né, começou melhor, dominante, né? Mesmo, né? De um primeiro tempo equilibrado, mas com uma baixa qualidade técnica, né? E o Fluminense começou melhor, dominante na partida, sem deixar o Vasco ter a posse de bola. No entanto, quando conseguiu chegar, a equipe do Fernando Diniz fez o primeiro gol, foi no lance de falta que aconteceu, cobrado pelo jogador Lucas Piton, e a cabeçada do João Victor, né? O João Victor cabeçou pelo fundo da rede, e aí teve provocação, né? Provocação, né? Provocação aí do jogador Ryan, que deixou aí os jogadores tricolores revoltados, inclusive o Guga, inclusive, né? Que estava no meio da confusão, né? A provocação do Ryan, né? Em referência ao fato do Fluminense ter disputado a Série C em 99 do Campeonato Brasileiro. E aí teve essa provocação toda, e aí aconteceu tal. E aí o jogador Ryan fez aí a provocação à torcida. E a torcida do Fluminense também, o Guga ficou revoltado também, alguns jogadores também entraram nessa situação. E os erros marcaram nessa partida para os dois lados. E os gols condicionaram momentos aí, momentos dos rivais, né? O tricolor carioca sentiu e viu a equipe de São Januário se aventurar mais, né? E quando o Allianz passou a flutuar no campo, né? Melhor no campo, melhor dizendo, o Fluminense deixou tudo igual com o lance e que teve aí o Ferretti fazendo gol contra, né? Inclusive. E já na reta final do primeiro tempo, que foi favorável aos mandantes, a equipe do Fluminense, faltou maior participação dos principais jogadores, especificamente no meio de campo e das duas equipes, para a chegada de maior qualidade, mas o empate ficou justo na primeira etapa, inclusive que aconteceu aí que as duas equipes no meio de campo não conseguiram, não conseguiram aí é, chegar nessa situação de maior qualidade para tentar conseguir ter na melhor precisão, né, na partida da primeira etapa, mas o empate ficou justo nessa situação, ficou de bom tamanho por isso. Mas no segundo tempo, o jogo na segunda etapa ficou com mais lentidão depois, né, depois do intervalo de partida. E ainda, nenhum dos dois conseguia imprimir um bom ritmo. Nenhum das duas equipes implementar um bom ritmo. Mas o Fluminense se apresentou melhor do que o Vasco na segunda etapa nessa situação. E a equipe do técnico Renato Portaluppi, né, que fez uma marcação alta para forçar os erros da equipe do Vasco, que caiu na armadilha nessa situação. E aí, a qualidade técnica não foi elevada nessa situação, mas a reta final guardou os momentos de maior emoção depois das mexidas das duas equipes, né, dos treinadores das duas equipes. O Tricolor se organizou no campo e teve o retorno graças com o gol do Guga, já na reta final do jogo, com um bonito chute de fora da área,
no canto do goleiro Léo Jardim, sem chances de defesa pelo goleiro Cruz Maltino. E aí, após o jogo, aí devolvendo a provocação do Ryan, né? Lógico, o Fluminense devolveu a provocação ao postar o famoso quem, né? Inclusive, que aconteceu. Mas o Fluminense conseguiu uma vitória já no segundo tempo, né? Que teve mexidas dos dois treinadores, tanto do Fernando Diniz quanto do lado do Renato Portaluppi, e que no lado do Renato Portaluppi sobressaiu, né, de uma forma que queria a vitória e merecido por conta disso. Então, isso que aconteceu na equipe do time do Fluminense. E agora, as duas equipes jogam pela Sul-Americana. O Fluminense joga contra o Once Caldas no Maracanã a partir das 9h30 da noite. O Fluminense, possivelmente, se o Fluminense está classificado, lógico, pelo menos em segundo lugar da classificação no seu grupo. Já a equipe do time do Vasco vai tentar conseguir uma vitória contra a equipe do Melgar, né? Lá no estádio São Januário, a partir das 7 horas da noite. E a equipe do Diniz está na terceira colocação do campeonato, né? E tentando conseguir chegar nos playoffs, pelo menos, nos playoffs, pelo menos por conta se empatar ou ficar com a derrota contra o Melgar nesta terça-feira, aí já está eliminado na Sul-Americana o time do Vasco. Então, uma vitória é uma obrigação para continuar na Sul-Americana esse jogo a partir das 7 horas da noite. E no Brasileirão, o time do Vasco enfrentará contra o Bragantino. Jogo no próximo sábado às 9 da noite, hora de Brasília, no estádio em São Januário, no próximo sábado. E a equipe do time do Fluminense, fora de casa, vai encarar contra a equipe do time do Internacional no domingo que vem, a partir das 8h30 da noite. Tá bom, pessoal? Então, vamos acompanhar nesses jogos de número 11 do Campeonato Brasileiro de Futebol. Repetindo para vocês, no próximo sábado, temos o jogo entre o Vasco contra a equipe do time do Bragantino às 9 horas da noite, 9 da noite, horário de Brasília, e o Inter contra o Fluminense às 8h30 no próximo domingo no Beira-Rio, na rodada número 11 do Campeonato Nacional, beleza? Muito obrigado pela sua companhia de sempre em mais um pós-jogo aqui do Conversas Torcedor, meus amigos e minhas amigas. Se inscrevam no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu like, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso programa Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas no canal do YouTube e também aos sábados ao vivo, a partir das 11 da manhã, com transmissão ao vivo no YouTube do Conversa de Torcedor, também pela rádio Nossa Eus Copacabana, 98.7 FM, também pelo site rádio nsc.com, repito, rádio nsc.com e também pela Rádiosnet, falando tudo sobre o futebol carioca, sobre o futebol internacional, no esporte em geral e também pela seleção brasileira. A todos vocês, muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo e um grande abraço para todos vocês. Fique com Deus e até a próxima, galera. Fique com Deus.